Esta é a história de um menino chamado José. Ele era filho de Jacó e Raquel e tinha muitos irmãos. José era o filho preferido de Jacó. Seu pai o tratava com mais carinho e atenção que aos outros filhos, o que provocava ciúmes nos irmãos. O jovem era obediente e gostava de trabalhar, ajudando seus irmãos a cuidar das ovelhas e das cabras. Mas, quando os irmãos faziam alguma coisa errada, José contava para o pai o que tinham feito. A cada dia, os irmãos sentiam mais raiva dele. Certa vez, José ganhou de seu pai uma belíssima túnica. Imagine como seus pais ficaram. Aliás, imagine como seus irmãos ficaram ao ver o pai presenteando José. Tchan, 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 tchan. Vamos ver o que aconteceu? Foi por aqueles dias que José teve um sonho. Em seu sonho, ele e seus irmãos estavam juntando feixes de trigo no campo, quando seu feixe se levantou sozinho e ficou de pé no meio dos outros. Todos os outros feixes se curvavam diante do de José, como se ele fosse o mais importante. Depois, José sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Nem é preciso dizer que José contou esses sonhos a seus irmãos e que eles ficaram com muito mais raiva dele. Será o que aconteceu, hein? Vamos ver o que aconteceu? Você já conhece essa história? Vamos ver então. Tchan, 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 tchan. Assim, um dia, quando os irmãos estavam no campo com as ovelhas, o pai pediu a José que fosse ao encontro dos irmãos para saber se tudo estava bem. Como de costume, José obedeceu rapidamente a seu pai. Quando já estava chegando perto, os irmãos viram José e, cheios de raiva e ciúmes, decidiram castigá-lo. Colocaram José num poço seco e, quando viram que vinha passando uma caravana de comerciantes que ia para o Egito, tiveram uma ideia terrível. Vamos vender José aos comerciantes, assim ele irá embora para longe e nós nos livraremos dele para sempre. Todos concordaram, venderam José aos comerciantes e voltaram para casa, levando apenas a túnica dele para mostrarem ao pai, dizendo que ele havia morrido. Jacó chorou muito, mas ele chorou muito mesmo, por vários dias, por meses, por muito tempo. E aí nós iremos saber o que aconteceu. O que você acha que aconteceu com José? Será que ele morreu mesmo? Vamos ver. Então, de repente, enquanto isso, José chegou ao Egito. Isso mesmo, chegou ao Egito. Os comerciantes o venderam a um homem importante chamado Potifar, que era o capitão da guarda do rei do Egito. José era esforçado e trabalhador. Potifar passou a confiar muito nele e o deixou como empregado mais importante da casa. Parecia que tudo estava dando certo. Mas a história de José ainda traria outras surpresas. O que aconteceu? O seu patrão Potifar gostava cada vez mais de José, porque ele era muito trabalhador. Um dia, porém, a mulher de Potifar inventou uma mentira sobre o rapaz e a contou ao marido. Acreditando na mentira, Potifar ficou muito bravo com José e o colocou na prisão. O Senhor Deus estava com José e tudo o que ele fazia ficava muito bom. José conquistava as pessoas com sua simpatia e logo todos gostavam dele na prisão.
Deus deu a José a capacidade de entender o significado dos sonhos. Assim, quando o rei do Egito, o Faraó, teve um sonho estranho, o rapaz foi chamado para explicar o que o sonho queria dizer. No sonho, Faraó estava à beira do rio. De repente, saíram do rio 7 vacas gordas e bonitas. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas feias e magras. Elas se aproximaram das vacas gordas e bonitas e começaram a comer todas elas. Quando José ouviu o sonho, Deus mostrou a ele o que iria acontecer no futuro. Então o rapaz disse ao Faraó: por meio dos seus sonhos, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que haverá muito alimento no Egito. Depois virão 7 anos de fome terrível. De forma muito educada, José deu um conselho ao Faraó. Seria muito bom se o Senhor escolhesse um homem inteligente e sábio e o chamasse para dirigir o país. Durante os anos bons, as pessoas guardarão o alimento que colherem nos campos, colocando em armazéns. Assim, quando chegarem os anos em que os campos não produzirem alimento, todos terão o que comer. O faraó ficou muito feliz com a explicação que José deu ao sonho e com a boa ideia dele. Então falou para todos: a partir de agora, José será o governador de todo o Egito. Assim como Deus havia mostrado no sonho do faraó, durante 7 anos houve fartura de alimento no Egito. José trabalhava com dedicação. Ele mandou construir grandes celeiros onde o povo do Egito guardava parte do alimento que colhia. 7 anos se passaram e o tempo de fome chegou. Não havia chuva para molhar a terra e as plantas não cresciam. A comida começou a faltar em todos os lugares, menos no Egito, que tinha bastante alimento guardado. Então José mandou abrir os celeiros e começou a distribuir os cereais para o povo. Muitas pessoas vieram de lugares distantes comprar alimento no Egito. O pai do rapaz, Jacó, também ouviu falar que no Egito havia bastante comida. Por isso ele pediu a seus filhos que viajassem até lá para comprar alimentos. Apenas o irmão mais novo, Benjamim, ficaria com seu pai. José estava vendendo cereais quando viu seus irmãos chegando. Eles não perceberam que o governador do Egito era o seu irmão José, que eles haviam vendido como escravo tantos anos atrás. José tratou seus irmãos com dureza, mandando que fossem buscar seu irmão Benjamim para provarem que eram pessoas de bem. Depois de um longo tempo, todos os irmãos voltaram, porque ainda precisavam comprar mais alimentos. José levou todos para almoçar em sua casa. Ali revelou quem era. Ele ficou tão emocionado ao reencontrar seus irmãos e ver que estavam arrependidos do mal que haviam feito, que chorou muito abraçado a eles. Não tenham medo, eu não vou castigar vocês, disse o rapaz. É verdade que fizeram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para salvar a vida de muita gente. Então José trouxe seu pai e toda a sua família para morar em segurança com ele no Egito. E aí, gostaram da história de José? O que você aprendeu com essa história? No Google Sala de Aula eu deixei todos os capítulos e versículos dessa história para você conhecer com cuidado na Bíblia. Tchau!